Na boca do povo pela Itaberá, agora para receber a visita do vereador do Partido Novo, Diego Nazato, para conversar com a gente sobre o trabalho no Legislativo blumenauense. Diego, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Jorge, bom dia a todos os ouvintes da Itaberá, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Bom, a gente não tem como fugir da tragédia ocorrida aqui em Blumenau na semana passada. Na semana passada, logo após esse evento, a Câmara anunciou a retirada de 1.300.000 do fundo para a construção da sede própria, para repassar ao governo, para que ele possa tomar medidas de segurança em creches e escolas aqui de Blumenau. Aprovou um projeto emergencial também, que autoriza o governo a fazer a contratação emergencial de seguranças para a rede municipal de ensino, e até voltou-se a falar na criação de uma guarda municipal armada aqui na cidade de Blumenau. Na opinião do senhor, é possível a contribuir ainda mais o legislativo para termos mais segurança, não só educacional, mas em todo o município, né? Porque a partir do momento que a gente vive um evento como esse, a sensação de insegurança parece que é geral, né? Bem, primeiramente eu queria deixar aqui também publicamente mais uma vez as minhas sinceras condolências a todas as pessoas que de alguma forma foram afetadas por essa tragédia, não só as pessoas que diretamente perderam seus filhos de uma maneira tão trágica, mas a grande quantidade de pessoas na cidade que ficaram traumatizadas, né? Então fica aqui o meu registro de condolências. A gente acabou discutindo esse ocorrido ainda no mesmo dia na Câmara de Vereadores, onde o presidente Almir Vieira, que tem a prerrogativa de destinar os recursos desse fundo, ele compartilhou com os demais vereadores essa sugestão de aplicar esses recursos, ou melhor, remover esses recursos do fundo de construção da sede e direcionar para a Secretaria de Educação, promover ações de melhoria de segurança. E dentro da Câmara de Vereadores é um consenso de que essa deve ser uma prioridade nossa. A gente toma muito cuidado para não tentar fazer política em cima de um caso como esses. É uma linha muito tênue, porque se os vereadores não comentam, acabam passando por omissos, e muitas vezes se comentam, podem soar como oportunistas. Então a gente tem que ter um debate muito sério, muito técnico. E além dessas ações que o senhor já apresentou aqui, como a destinação desse 1.340.000, além dessa autorização ao Executivo para a contratação de equipes de segurança, a Câmara, no âmbito municipal, ela não tem muito arcabouço jurídico para fazer interferências, já que a gestão direta da educação do município é prerrogativa da Secretaria de Educação, né? Mas isso não significa que a gente não possa atuar com aquilo que a gente tem à disposição. E por isso que o presidente já comentou, e em breve teremos constituída formalmente uma comissão na Câmara de Vereadores de Blumenau, com o objetivo de fazer uma pressão para que o Congresso Nacional faça mudanças na nossa lei penal. Então, temos o entendimento de que muito do que acontece no âmbito da criminalidade, não só no ocorrido na creche semana passada, mas em vários aspectos da segurança da cidade e do Brasil, poderiam ser evitados se bandido ficasse atrás das grades. Então, isso é reflexo de uma lei penal permissiva que precisa punir e não só tentar ressocializar quem não tem condição de ser ressocializado. No caso do criminoso que atuou na nossa cidade semana passada, já existiam, no meu ponto de vista, evidência suficiente de que ele não poderia estar nas ruas. Indicações de violência, sem sombra de dúvida. A pessoa que está sujeita a esfaquear uma pessoa, a esfaquear um animal, foi pego com drogas, teve inúmeras ocorrências e nesse período de poucos anos ainda estava nas ruas solto. Então, é uma tragédia que poderia ter sido evitada se essa pessoa, naquela oportunidade, tivesse sido apreendida e tivesse atrás das grades. Está na hora de implantar a prisão perpétua no Brasil? Sem sombra de dúvidas, claro que sim. Enquanto não se prove o contrário, que deixa a pessoa atrás das grades, porque é nitidamente um crime hediondo. E por que não pensar seriamente em penas como a prisão perpétua? Acho que é sensato, e depois a gente deixa na responsabilidade dos advogados dele encontrar uma justificativa que agrade a população, que seja justa. E porque quando a gente vive uma democracia, a gente precisa fazer prevalecer a opinião da maioria. E a maioria da população do Brasil certamente gostaria de penas mais rígidas.
Bom, o Novo conversa sobre isso, vereador, internamente e nacionalmente, né, no partido. Se busca avançar nesse sentido, nos últimos dias, em virtude de tudo o que aconteceu, houve alguma discussão do partido sobre essa questão? Sim, no âmbito do município, nós temos um grupo muito conciso de filiados e nós temos uma característica de sermos bastante ideológicos. E como a gente acredita na meritocracia e na liberdade, com responsabilidade, a gente acredita que a pessoa tem que pagar pelas ações que ela acaba decidindo. E se, no nosso ponto de vista, por exemplo, a pessoa deveria ter o direito de fazer uso recorrente do seu FGTS. Nós acreditamos que a pessoa tem o direito de explorar o seu próprio recurso. Hoje, o fundo de garantia está nas mãos do governo e ele escolhe quando a pessoa pode usar, alegando que o cidadão é um irresponsável que não vai saber cuidar do seu próprio dinheiro. Então, a gente tem o entendimento que existe liberdade com responsabilidade. E no caso de um crime, aí sim, a pessoa tem várias liberdades, mas quando ela extrapola essa liberdade e comete algum ato ilícito, criminoso, maltrata os bens ou a vida de uma família, aí sim ele tem que ser punido severamente. E nesses grupos locais a gente tem debatido isso e de maneira recorrente tem sido discutido ao longo dos últimos anos na legislatura do Congresso Nacional também o endurecimento das penas. É um consenso dentro do Partido Novo que a gente precisa fazer valer a lei e tirar criminosos das ruas. A gente passou por essa tragédia na semana passada aqui em Blumenau, mas não foi a primeira no país. A gente já teve caso em Minas Gerais, cidadão entrou lá com gasolina, né, matou professores, alunos. Depois tivemos em São Paulo, tivemos em Saudades aqui em Santa Catarina. E nesse período tudo nós não evoluímos na legislação. Parece que é muito difícil evoluir na legislação. Parece ter uma barreira ali, né, que a gente não consegue evoluir na legislação. O senhor também vê assim, vereador? Sim, mas eu acho que a nossa atual composição do Congresso Nacional é muito melhor do que a gente tinha ao longo dos últimos anos e nas legislaturas passadas, né? Agora, com um Congresso Nacional com perfil mais direitista do que a gente tinha antes, eu acho que essas pautas podem ser mais discutidas. Infelizmente, durante muito tempo, e ainda acontece, a gente tem vários representantes que colocam aquela carapuça dos direitos humanos para defender bandido. Então, no meu ponto de vista, esse público está começando a diminuir, felizmente, e as pessoas estão começando a enxergar que a justiça precisa ser feita. Então, não é advogar contra os direitos humanos. Mas e a família das vítimas? E a sensação de justiça? Não vai prevalecer? Né? Então, nesses casos, a gente precisa pensar mais ainda nos direitos da família que perdeu uma pessoa amada. Na pessoa que está tendo seus bens saqueados, no caso, por exemplo, de uma invasão de movimentos sem terra, de uma invasão irresponsável, como várias ocorrem, inclusive com matança de animais, destruição de fazendas produtivas. Tudo isso também deveria ser considerado ato terrorista, entrando no espectro mais amplo da política de punição de delinquentes. Bom, e as escolas? O que precisa, na opinião do senhor, pelo conhecimento que o senhor tem, onde é que nós precisamos evoluir nas escolas? Porque os primeiros sinais podem e geralmente aparecem nas escolas, né? E hoje os professores estão super carregados. Sim, quando a gente fala de segurança nas escolas, nos centros de educação infantil, eu penso que existem inúmeras vertentes de atuação, né? Então, o que a gente predominantemente está discutindo hoje são maneiras de minimizar os atos de violência. Eu tenho recebido inúmeras mensagens de familiares, pessoas aqui da cidade, clamando por segurança armada nas escolas. Então, esse é um pensamento predominante que eu tenho recebido e acho que é uma das medidas que pode ser atuada nesse momento. Inclusive, esse profissional armado, qualificado, com toda a aptidão psicológica e técnica, ele poderia não só coibir esses atos, mas coibir, por exemplo, o traficante que fica atuando na frente das escolas. Então, é como se fosse um vigilante do município em tempo integral. Então, ele vai ter um efeito muito maior do que só defender aquelas crianças. Ele vai estar, de uma maneira prática, expondo segurança naquela localidade, né? Vai trazer uma sensação de segurança para a vizinhança também. E também a gente não pode deixar de esquecer que existe também todo o arcabouço psicológico por trás desses crimes. Então, quanto antes a comunidade escolar identificar em seus grupos de alunos pessoas que têm uma vertente psicológica para cometer atos
criminosos ou atos de maneira muito irresponsável, criminosa. Então, são elementos que a gente tem que diagnosticar com antecedência. E então, tratar logo, né? Sim, só que ao mesmo tempo a gente não sabe juridicamente o que fazer com essas pessoas, porque tu não pode prender uma pessoa que não cometeu nenhum ato, né? Então você vê muitas vezes uma criança ou um jovem com atos totalmente irresponsáveis, com famílias desestruturadas, e o que fazer com esses jovens, né? Então tem que ter um apoio psicológico e mais do que isso, né? Se a criança vem de um ambiente familiar devastador, com pais presos, usuários de droga, que vem de famílias com delinquentes e criminosos, quanto menos tempo essa criança passar com as suas famílias, melhor. Então, a gente pode, de certa forma, estabelecer que essas crianças, esses jovens, fiquem predominantemente nas escolas e em serviços de contraturno escolar que a gente tem hoje na cidade de maneira relativamente tímida, né? Temos algumas casas de apoio que oferecem esse serviço para pessoas de baixa renda, mas é de se discutir ampliar esse serviço de contraturno escolar, principalmente em comunidades que têm mais situação de vulnerabilidade e violência. Essa discussão não pode parar, né, vereador? O tempo não pode passar, a gente esquecer de tudo que aconteceu e abandonar, né? Isso tem que ser contínuo. Sim. Né? Sempre tem um olhar especial para as escolas, principalmente as escolas da rede pública, né? Porque precisa evoluir ali, precisa evoluir bastante ali. Vereador, vamos falar sobre o trabalho no Legislativo, mas antes de entrar nesse trabalho do Legislativo, hoje são completados 100 anos de novo governo. Aqui nós temos novo governo em Santa Catarina, novo governo no país. O senhor já viu algo de diferente? Podia destacar alguma coisa? Eu vou começar comentando sobre os 100 dias do governo federal, o governo Lula. Infelizmente, eu vejo que é um governo que tem sido marcado por retrocessos. Tá? Ao longo desses 100 dias, a gente já viu inúmeras discussões em torno, por exemplo, da reformulação do marco legal do saneamento. Eu acho que isso é uma pauta absurda. A gente, ao longo de décadas, vem discutindo como melhorar o sistema de água e esgoto no Brasil, já que não atende milhões de pessoas. E quando surge um arcabouço jurídico formulado durante o governo Bolsonaro, que coloca metas bem claras para a universalização do sistema, com participação de recursos de empresas privadas, e de repente surge um novo governo que praticamente revoga o marco do saneamento, eu acho que isso significa perda de vidas. Tá? Porque quando você fala de esgoto a céu aberto, você está falando de vidas. Né? São milhões de pessoas que não têm acesso à água potável e à rede de esgoto, então esse é um tremendo retrocesso. Outro retrocesso que eu vejo é a discussão em torno do fim da independência do Banco Central. Hoje a gente tem um Banco Central com um mandato independente, mandato de 4 anos, que não é concomitante com o mandato do presidente da República. Isso significa que, na metade do mandato, o presidente Lula vai ter a oportunidade de nomear um novo presidente do Banco Central, aí sim, com o perfil ideológico que ele acredita. Mas a ideia do governo atual é que a gente revogue essa independência do Banco Central. Com qual objetivo? Com o objetivo de colocar pessoas com perfil ideológico ou completamente alinhadas com o presidente para destinar o patamar de juros para cima ou para baixo, conforme for a conveniência do presidente. E quando a gente tem um governo populista, como é o caso de governos de esquerda, a tendência é que eles abaixem os juros na marra para injetar crédito no mercado e dessa maneira, infelizmente, é uma sensação de ganho de curto prazo, porque todo mundo vai começar a ter mais dinheiro para gastar. Só que a gente entra numa espiral inflacionária. Foi isso que a gente viu, por exemplo, durante o governo Dilma Rousseff, que entregou uma recessão absurdamente avassaladora por conta dessa política de revisão de juros para baixo, sem um critério técnico. Logo, a Dilma Rousseff, que é formada em economia, né? E a gente passou por uma recessão tão pesada durante o governo Dilma que foi pior do que a pandemia de Covid. Então é isso que a gente corre o risco de ter se a gente ter essa política sendo implantada novamente. Falando agora do governo Jorginho, dos 100 dias dele, fui um eleitor do Jorginho, assim como a maioria das pessoas em Santa Catarina, mas eu tenho receio de algumas políticas que ele já declarou. Vejo, por exemplo, com preocupação o fato dele não
levar adiante propostas de privatização da Casan, propostas de privatização da Celesc, mesmo sabendo que o Estado de Santa Catarina tem inúmeras prioridades com o seu capital, né? Santa Catarina tem uma infraestrutura muito debilitada, precisamos de muitos investimentos, e com a privatização de empresas como a Celesc e a Casan, você teria a oportunidade de trazer empresas privadas e o seu capital para ampliar as redes de infraestrutura. Então, quando a gente diz não para a iniciativa privada, a gente está dizendo não para o capital. Aqui em Blumenau, a gente tem a companhia municipal, que é o SAMAI. E eu vejo também com muita tristeza o fato da gente não ter as discussões de trazer empresas para explorar o serviço de água aqui na cidade. Porque tem muita gente com falta de água em Blumenau hoje, as redes estão sucateadas. A própria ETA 2 tem mais de 50 anos que não recebe grandes melhorias. Então, se a gente não trouxer recurso de fora para fazer as melhorias na água aqui na cidade de Blumenau, a gente corre o risco de ter cada vez mais falta de água, rompimento de adutoras e assim por diante. O Novo tem condições, na opinião do senhor, de vencer uma eleição em Blumenau? Eu falo isso porque nós estamos à véspera de um ano eleitoral. Não só tem, como é um dos favoritos, né? Na última eleição que participamos, nosso candidato a prefeito, por muito pouco, não foi para o segundo turno. Isso tendo praticamente nada de tempo de TV, sem fazer uso dos recursos públicos e sem fazer qualquer tipo de coligação naquela oportunidade. Então, para as eleições do ano que vem, a participação do Partido Novo em Blumenau vai ser uma participação decisiva, e a gente já tem percebido movimentos de outros grupos políticos e partidários da cidade tentando, de alguma forma, se acoplar a nossa proposta e a nossa composição. Vejo isso com bons olhos, mas falo aqui diante de todos os ouvintes que eu não tenho participado ativamente em nenhuma discussão dessas, até porque o nosso estatuto, Jorge, ele separa bastante a atuação do partido da atuação de seus mandatários. Então, por mais que existam conversas, eu não sou um protagonista nessas conversas. Isso eu deixo sob a responsabilidade dos dirigentes partidários da cidade e também de Santa Catarina. Uso do fundo partidário e alianças, né? Uma coisa que o Novo sempre deixou de lado e agora já fala em usar a correção monetária do fundo partidário e de fazer alianças com outros partidos em eleições. Qual a opinião do senhor sobre isso? Falando do ponto de vista de alianças, é até muito importante a gente deixar claro isso para a população, que nesse caso especificamente não teve nenhuma mudança no Partido Novo. Nosso estatuto não teve nenhuma mudança nesse sentido. Nosso estatuto sempre permitiu alianças políticas e sempre permitiu, inclusive, coligações. Então, num primeiro momento, algumas disputas eleitorais, o Partido Novo concorreu sozinho, mas isso é porque foi o momento do Partido Novo concorrer sozinho e trazer exclusivamente suas pautas, né? Só que ao longo do tempo o cenário político vai se assentando, o partido vai amadurecendo e vai de fato entrando no cenário da cidade e precisa conversar com os demais. E eu tenho a expectativa que de fato nas eleições do ano que vem a gente tenha boas alianças aqui na cidade com partidos do espectro de centro-direita, que é o que o Partido Novo define como se sendo. Quanto à utilização de recursos do fundo partidário, a população tem que saber que a gente tem dois fundos à disposição do Brasil hoje, que é o fundo partidário e o fundão eleitoral. O fundão eleitoral ele foi criado há poucos anos atrás. Quando o Partido Novo teve seu registro deferido em 2015, esse fundão eleitoral não existia. Então, quando o fundão eleitoral foi estabelecido, o Partido Novo prontamente recusou esse recurso e tinha à disposição dele de fazê-lo. Então, esse recurso que seria nosso por direito está devolvido aos cofres públicos. O que é diferente do fundo partidário, que o Partido Novo sempre recebeu e nunca pôde devolver. Inclusive, na primeira legislatura que tivemos deputados federais representantes do nosso partido, a primeira proposição que colocamos adiante foi a devolução dos recursos do fundo partidário e não foi aprovado, infelizmente. Inclusive com o voto contrário de alguns figurões políticos aqui de Santa Catarina que não queriam deixar a gente devolver esse recurso. Então, hoje nós temos mais de 100 milhões de reais guardados, referentes ao recurso do fundo partidário, e a gente não sabe o que fazê-lo, mesmo tendo discutido exaustivamente ao longo dos últimos anos o que fazer com esse dinheiro. Então, como os mecanismos de financiamento de campanha foram sendo mudados para prejudicar o Partido Novo, hoje, por exemplo, a gente não tem mais o financiamento de campanhas por empresas, a gente tem um limite de 10% do rendimento da pessoa ao longo do ano passado para financiar campanhas. Então, todos esses mecanismos de financiamento que
o Partido Novo tinha em 2015 foram sendo amputados pelos políticos. Então, o Congresso Nacional começou a montar um sistema para prejudicar partidos como o Novo. Criaram o fundão, começaram a aumentar o fundão, aumentaram o fundo partidário, cortaram o financiamento das empresas, limitaram as doações das pessoas físicas. Então, hoje o que a gente tem a dizer é o seguinte: a gente tentou. E mesmo assim a gente não vai usar o corpo do fundo, mas só os seus rendimentos, com a expectativa de conseguir sobreviver nesse ambiente que tem sido montado para nos destruir. E quais são as principais demandas do senhor na Câmara de Vereadores? Bem, as demandas que eu tenho recebido são, em geral, demandas comunitárias. Já é uma expectativa que a gente tinha, né? Então, eu que venho do bairro, sei como é difícil para as pessoas terem, eventualmente, um tratamento diferenciado na zeladoria pública, um tratamento diferenciado nos serviços de drenagem, pavimentação e tantos outros serviços que, por vezes, não chegam lá na ponta, no bairro, para quem mais precisa. Então, esse tipo de pauta tem chegado bastante. E, ao mesmo tempo, pautas relacionadas àquilo que a gente apresentou durante a campanha, que é desburocratização, privatizações e o enxugamento da máquina pública. Então, a gente tem um gabinete que é referência nesse sentido. Até a minha impressora dentro do gabinete e a sua tinta eu pago do meu próprio bolso. E a população pode ter certeza que, da minha parte, vai ter a máxima austeridade dentro do meu gabinete e também iniciativas políticas para inibir o inchamento da máquina e sempre para enxugar. A gente gosta de discutir a reformulação de quadros da Câmara de Vereadores, a reformulação de quadros do Executivo, porque quanto menos recurso ficar na mão de funcionalismo público indireto, ou seja, cargo comissionado e pessoas que trabalham nas atividades meias, não aquele que está na ponta. Por exemplo, o professor está na ponta, então ele exerce um serviço público diretamente para a população. É diferente dos cargos gerenciais de diretoria que estão por trás dessa administração. Então, quanto menos cargos gerenciais a gente tiver, mais cargos e serviços públicos na ponta a gente consegue oferecer. E é isso que eu tenho discutido. Na questão da liberdade econômica, que é uma das pautas do Novo, né? Onde é que é possível avançar aqui em Blumenau? Bem, a primeira questão que eu apontei aqui, eu acho que é muito relevante. Quando a gente fala de fazer uma concessão do serviço de água aqui na cidade, a gente está falando de um projeto certamente de centenas de milhões de reais de investimento, né? Talvez até bilionário, porque em Pomerode, aqui do lado, a concessão que está sendo montada prevê investimentos de centenas de milhões de reais. E é uma cidade 10 vezes menor do que Blumenau. Então, se a gente seguir uma lógica parecida, poderíamos ter aqui bilhões de reais de investimento, novas redes de captação, decantação, distribuição, novos boosters, tudo isso pago com recursos vindo da iniciativa privada. E detalhe, em Pomerode fizeram concessão e a tarifa de água vai ser menor do que o poder público cobrava. Então aquele papo que diz o seguinte: mas se a gente privatizar vai sair mais caro, nem sempre é verdade. Inclusive as agências reguladoras podem montar o preço da tarifa que quiserem, porque é a agência reguladora e o contrato de concessão que vai dizer quais são os investimentos que vão ser feitos, qual vai ser a taxa interna de retorno e assim por diante. E é importante que a população participe dessas discussões para não ter depois contratos com problemas, como aconteceu aqui, por exemplo, com a Blumob, por exemplo, com a BRK, que a população não foi chamada para conversar junto. Então não foram concessões exatamente transparentes. Outras questões que eu acho que a gente pode avançar, e aqui eu quero inclusive elogiar a postura do prefeito Mário, porque Blumenau é referência nesse sentido, são as concessões de outros espaços públicos aqui da cidade, né? Recentemente, há um ano atrás mais ou menos, a gente teve a reformulação da Praça Dr. Blumenau, que agora tem a Cervejaria Patagônia, que é um patrimônio público que antes era subutilizado, era inclusive um lugar perigoso, com andarilhos, tráfico de drogas, um lugar escuro, e hoje é mais um atrativo turístico da cidade de Blumenau e também um ponto de encontro da nossa comunidade. Em breve a gente vai ter também, se não me engano, em junho ou julho, a inauguração do espaço gastronômico no entorno da prefeitura. E, seguindo essa lógica, eu acho que a gente poderia expandir as concessões, inclusive dos parques públicos da cidade. O Parque Ramiro Ridger, ele demanda custos para ser mantido. Tem serviço de vigilância, tem serviço de iluminação. Por que não fazer a concessão do Parque Ramiro para que as pessoas possam acessar ele gratuitamente e o empresário pudesse explorar, por exemplo,
um serviço de pedalinho naquele lago maravilhoso, um serviço de publicidade no entorno do gramado. Então, quando a gente fala de concessão e parceria público-privada, não significa cobrar ingresso para entrar. Significa que vai ser administrado por uma empresa com um contrato definindo o que essa empresa vai fazer e quais são os mecanismos que vão subsidiar essa empresa. Não precisa necessariamente cobrar a entrada, né? Tá certo. Vereador, obrigado pela participação do senhor hoje aqui no nosso programa. Bom início de semana, uma ótima semana, que seja uma semana abençoada para todos nós. Amém, Jorge. Obrigado pelo carinho, obrigado aos ouvintes que nos acompanharam e que Deus siga abençoando as nossas famílias e a gente quer um sentimento de renovação a cada dia, que assim seja. Diego Nazato, aliás, parabéns, vai ser papai logo logo, né? Em agosto a Rebeca tá chegando. A Rebeca vem aí, Diego Nazato, papai, com esse mundo que está aí, a gente se preocupa muito, né? De como será o futuro dos nossos filhos, né, Diego? A gente precisa ser otimista e fazer o máximo para levar adiante as tradições e aquilo que a gente recebeu de bom da nossa família. Isso se chama virtude, a gente tem que ensinar isso. Diego Nazato, vereador do Partido Novo, conversou com a gente aqui na Itaberá